Os Cavaleiros Mágicos de Black Clover são a principal defesa do Reino de Clover contra as ameaças como a Byakuya no Magan e os demônios. E os Cavaleiros Mágicos são divididos em esquadrões mágicos, como por exemplo os Touros Negros, que possuem alguns dos personagens mais fortes de Black Clover. E nesse vídeo você descobrirá o ranking completo de todos os membros de outro esquadrão, os Reis Leões Carmesins, do mais fraco ao mais forte. O esquadrão que já teve dois capitães diferentes ao longo da história de Black Clover, que são a Mereoleona Vermelho e o Fuego Leão Vermelho, e possui um total de 11 membros conhecidos. Já sabe quais são todos? Não? Então assista esse vídeo até o final para descobrir quais são todos eles e se a sua lista é igual à minha. Vem conferir todos os membros dos Reis Leões Carmesins de Black Clover, do mais fraco ao mais forte. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Black Clover, já se inscreve, tá? Porque aqui tem vídeo novo toda semana dessa obra maravilhosa. E se liga que o mangá já voltou de hiato, caso você não saiba, hein? Então já fica ligado aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, recado dado, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, os Reis Leões Carmesins é um dos esquadrões mágicos mais poderosos do Reino de Clover, ao ponto de geralmente estarem em primeiro ou segundo lugar quando acontece a competição entre os esquadrões de Black Clover, embora claro, eles tenham ficado em quinto lugar na última edição da competição. Mas claro, isso é apenas uma introdução ao tema para vocês já se habituarem com um grupo que possui 11 membros conhecidos. Iremos ranqueá-los do mais fraco ao mais forte agora, porque abrindo o nosso ranking, Gort, ele é um ex-membro dos Leões Carmesins, mas junto com um ex-membro de outro poderoso esquadrão do Reino de Clover, as Águias Prateadas, o Mol, organizam um grupo de bandidos para atacar cidades e aldeias pelo Reino de Clover e roubar assim ferramentas mágicas raras e outros tesouros. Contudo, depois que um dos capitães mais fortes de Black Clover, o Yami Sukehiro, que na época era do esquadrão dos Cervos Cinzentos, defende uma das vilas atacadas e derrota os bandidos, Gort e Mol o prendem e planejam matá-lo. Porém, William Vengeance salva seu companheiro de esquadrão e juntos os dois derrotam Gort e Mol. Além disso, seu atributo mágico não foi especificado, mas mostrou ser capaz de gerar e manipular chifres de cabras e ovelhas à vontade, onde ele se mostrou até mesmo capaz de usar uma magia de restrição, que foi a Shippokiachi Obuzahon, ou magia de restrição, prisão do chifre de ovelha, onde o Gort cria um par de chifres de ovelha do subsolo que saem do chão sob os pés do inimigo e prendem suas pernas, que ele fica aqui nessa posição por não ter mostrado muita coisa. Em 10º lugar, Rouken. Ele é um cavaleiro mágico sênior dos Reis Leões Carmesins e foi mostrado na batalha contra o vice-capitão do seu esquadrão, que estava possuído por um elfo. E galera, o Rouken participa ativamente da batalha, onde junto com 3 outros membros do poderoso esquadrão do Reino de Clover, atacaram o elfo, porém foram derrotados rapidamente. A sua magia é a magia da pedra, e ele a mostrou usando o feitiço Ganseki Mahou Sorido Oroku, ou rocha sólida, onde o cavaleiro mágico do Reino de Clover junta uma grande pedra que flutua acima da sua mão e a joga em direção ao inimigo. E embora ele também não tenha mostrado muita coisa, ele fica aqui nessa posição por ter mostrado um feitiço ofensivo maior do que o personagem anterior da lista. Em 9º lugar, Fort Gris. Ele é um membro intermediário de 4ª classe dos Leões Carmesins e muito leal ao seu capitão, o Fuego Leão Vermelho, e ao antigo Mago Imperador, o Julius Nova Chrono, que se tornou o personagem mais forte de Black Clover atualmente, após Lucius Ogret assumir o controle do seu corpo. Mas apesar disso e do seu nome ser forte, ele não é dos mais fortes cavaleiros mágicos e não tem tantos feitos de respeito. Contudo, teve uma boa participação no exame de seleção para a Guarda Real do Reino de Clover, mas deu azar de cair em combate contra o grupo do Asta, e mesmo tendo acertado o cristal da equipe do nosso querido Anão Bombado algumas vezes com sua magia e também ter tentado atacar o Asta, não teve sucesso. Além disso, ele também foi visto durante a batalha contra o vice-capitão dos Leões Carmesins, que estava possuído por um elfo, porém também não fez muita coisa, além de apanhar. A sua magia também é a magia do fogo. Ele mostrou um único feitiço, que foi o Honomaru Batsuto Jaberin, ou explosão de dardo, onde ao criar um dardo feito de fogo, o forte o dispara em direção ao seu alvo. Em 8º lugar, Gareth. Ele também é um cavaleiro mágico sênior e participou do exame de seleção para os Cavaleiros Reais, onde ficou na equipe H e foi capaz de proteger o cristal da sua equipe com a sua magia, porém não foi páreo contra a magia espacial do Langris, que já foi o vice-capitão do Alvorecer Dourado. Além disso, ele também participou da batalha contra o vice-capitão Randall Lufta, possuído por
por um elfo, e o Garrett foi um dos 4 cavaleiros mágicos que atacaram o inimigo, porém foi derrotado rapidamente. Contudo, o Garrett é um dos que se levantam para dar ao Leopold a oportunidade de sair do campo de batalha, já que ele estava muito ferido. Além disso, o Garrett também foi visto mais atualmente no dia do juízo final, onde observa a Mereoleona batalhar contra um dos paladinos do Lucius Zograt, o Morris. A sua magia é a magia de ferro, onde ele se mostrou capaz de usar magia de criação para moldar objetos a partir do ferro, como por exemplo o seu feitiço Kurogane Sosei Mahou Ayan Bureto, ou Bala de Ferro, onde o membro dos Leões Carmesins forma um grande invólucro de ferro ao redor do seu braço e em seguida o joga em direção ao seu inimigo e explode ao fazer contato. Em sétimo lugar, Teresa Rapual. Atualmente ela pode ser uma freira, mas já fez parte do esquadrão dos Reis Leões Carmesins. Quando era jovem, possuía um grande poder mágico, ao ponto de ser tutora de magia da Casa Vermelha, um dos clãs nobres do reino de Clover. Mas claro, atualmente sua mana diminuiu, e é um dos motivos do porquê ela está nessa posição desse ranking de todos os membros dos Leões Carmesins. Além disso, Teresa possui a capacidade de sentir a mana de outras pessoas, e também é bastante habilidosa em Mana Zone, para conseguir aumentar o alcance de seus feitiços. E entre seus feitos, está um que merece destaque, e é quando, junto com Asta, ela conseguiu lutar contra a Sally e o Baron dentro de uma caverna para proteger um grupo de crianças. A sua magia é a magia do fogo, e ela se mostrou capaz de usar magias comuns, magia de cura e magia de criação, onde, por exemplo, uma magia comum dela é o seu feitiço chamado Honomaho Koen no Jujika, ou Cruz de Chama Brilhante, onde a maga cria várias pequenas explosões que tomam a forma de uma grande cruz que pode ser usada como um escudo. Como exemplo de magia de cura, ela pode usar Hono Kaifuku Mahou Iashi no Seito, ou Luz Sagrada Calmante, onde a Teresa manifesta várias velas acesas que brilham suavemente e flutuam ao redor de quem ela quer curar, e faz com que o vapor seja emanado das feridas à medida que cicatrizam. E por último, mas não menos importante, ela pode usar a sua magia de criação do fogo, como seu feitiço Hono Sosei Mahou Mishibiki no Tomayo, ou Luz Guia do Leopardo, onde a leoa carmesim manifesta um leopardo feito de fogo que é capaz de executar qualquer comando dado pela Teresa. Em sexto lugar, Ben Funk. Ele é um cavaleiro mágico sênior de 4ª classe e também fez parte da guarda real do reino de Clover, cujo qual ele participou do exame de seleção e ficou na equipe M, onde teve o azar de cair numa batalha contra a equipe do Yuno e teve o cristal que precisava ser protegido destruído facilmente. Além disso, como outros cavaleiros mágicos de Black Clover, ele foi um dos que foram possuídos pelos elfos e acabou retendo um pouco de magia élfica em seu corpo quando foi libertado da possessão. A sua magia é a magia do cobre, onde ele se mostrou capaz de usar seu feitiço Akagane Mahou Redoshai Meizu, ou Massa Brilhante Vermelha, onde o membro dos Leões Carmesins cria um braço de cobre grande e bate com ele em seus inimigos para derrotá-lo. E por último, mas não menos importante, também se mostrou capaz de usar Mana Skin. E aproveita esse momento e já usa sua Mana Skin aí no like para fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, beleza? Saiba que esse vídeo faz parte da série de vídeos que eu tô fazendo sobre o ranking de poder de cada esquadrão do reino de Clover, mas para continuar com ela, eu preciso colocar a meta de 10.000 visualizações para que eu saiba que vocês estão gostando dela e assim possa continuar, beleza? Então já assiste, dá o like e compartilha o vídeo pra gente bater essa meta, beleza? Mas agora, abrindo o nosso top 5, Ruben Chagar, ele é um cavaleiro mágico intermediário de 1ª classe e também fez parte da guarda real do reino de Clover. Além disso, assim como outros membros dos Leões Carmesins, Ruben foi possuído por um elfo e teve um pouco de poder após ser libertado da possessão. Mas falando de seus feitos, durante a seleção para a guarda real, ele ficou na equipe de um capitão de Black Clover, o Ryu, e conseguiu chegar até a final, onde batalhou contra a equipe do Yuno e conseguiu ser um certo desafio para Noelle e o Endringard. A sua magia é a magia de Arenito, onde ele mostrou seu feitiço Sagamaho Gojo Hensei Kingogo, ou prisão de dureza variável, onde o membro dos Reis Leões Carmesins gera um grande bloco de arenito e se move em direção ao seu inimigo, e após isso faz o bloco se dissolver em areia e se moldar em torno do seu alvo, e assim, uma vez endurecido, o inimigo é deixado lá para sufocar. E claro, como se não fosse o bastante, também mostrou uma certa habilidade em Mana Skin. Em quarto lugar, Randall Luftar. Ele é o vice-capitão do esquadrão e possui um grande poder mágico que ficou maior após ser libertado da possessão dos elfos. Ocasião essa, inclusive, onde tivemos mais demonstração dos seus poderes, porque enquanto estava possuído, atacou o esquadrão dos Leões Carmesins e derrotou a maioria deles, inclusive o Leopold Vermilion da época, e foi necessário um dos capitães mais fortes de Black Clover para derrotá-lo, o Fuego Leão Vermilion. Além disso, atualmente no mangá, no dia do juízo final, ele também é um dos que assistem a Mereoleona batalhar contra o Morris. A sua magia é a magia do ar, onde ele mostrou, por exemplo, o seu feitiço Ukimaho Saiha Quatsuda, ou Jato de Ar Esmagador, onde o Randall comprime uma massa de ar entre as palmas das mãos e em seguida a libera em seu alvo, e a massa se descomprime explosivamente após o contato, destruindo assim qualquer coisa próxima a ela. E claro,
Assim como a maioria dos leões carmesins, ele também é bastante habilidoso no uso de mana skin. E abrindo nosso pódio, Leopold Vermilion, ele é um nobre e o segundo filho da Casa Vermilion do Reino de Clover, e é um cavaleiro mágico intermediário de segunda classe. E como membro da realeza, Leopold possui uma grande quantidade de poder mágico e é capaz de superar a aura sufocante de um elfo. E depois de treinar no Reino de Hort, o Leopold pode facilmente derrotar magos classificados de estágio 2 e também pode tomar emprestada a mana natural do ambiente para realizar feitiços extremamente poderosos. Além disso, o cavaleiro mágico do Reino de Clover possui a capacidade de sentir mana em seu entorno. Ele pode até ler a mudança sutil feita pela magia invisível em uma área cheia de magia semelhante. Com sua magia de reforço, como a Mana Skin, por exemplo, o Leopold possui alta durabilidade, pois sua pele de mana reduz significativamente o dano que leva durante as batalhas, mesmo se for um poder de magia demoníaca. Quando a Vanica Zograth, 5 discípulos das trevas, se infiltram no Reino de Hort, Holopetka envia Leopold para ajudar os guardiões espirituais, e durante a missão, ele usa uma poderosa runa de mana natural para encontrar o inimigo escondido, e usa uma magia de fogo extremamente poderosa. Contudo, a luta não tem um final, porque a Vanica detona o poder do Megicula em seu subordinado, e ele explode. Além disso, Leopold também é um dos magos de Clover que aprende a magia suprema dos elfos, que é ensinada pela elfa Dryad, e os resultados do seu treinamento são revelados quando o membro dos Reis Leões Carmesins protege o Reino de Spades contra uma horda de demônios de baixo escalão. A sua magia, como sabemos, é a magia do fogo, e com ela ele pode usar um feitiço comum, como o seu Honomaho Shiren Ransen Homura, ou Espiral de Chamas Profundo, onde cria uma runa de mana natural que gera uma chama espiral enorme, que pode se estender por grandes distâncias. E claro, por último, mas não menos importante, ao treinar no Reino de Hort, ele aprendeu a usar a mana natural para aumentar o tamanho e o poder dos seus feitiços, e se tornou capaz de criar runas que lhe permitem usar vários feitiços poderosos ao mesmo tempo. E com esse tipo de magia, ele se tornou especialmente habilidoso em criar grandes runas e expandi-las, mesmo que leve um certo tempo para criá-las. É usando esse método do Reino de Hort que ele aprendeu a usar a magia do fogo verdadeiro, onde ele mostrou o seu feitiço Shiren Maho Guren Funka, ou Erupção Carmesim, onde ele cria uma runa de mana natural que engloba uma grande área, e a runa emite uma enorme bola de chama que envolve tudo dentro do círculo mágico, e devido ao seu tamanho, leva tempo para ser configurado, mas permite que o usuário ataque um alvo sem saber sua localização exata. Em segundo lugar, Fuego Leão Vermilion, ele é o capitão dos Leões Carmesins, um dos capitães mais fortes de Black Clover, um nobre e o primeiro filho da Casa Vermilion do Reino de Clover, e também foi escolhido pelo Espírito do Fogo, a Salamandra, para ser o seu parceiro após ela abandonar a Fana. E depois vocês dizem que o Yuno, que é amado pela mana, né? Mas enfim, ele possui um imenso poder mágico ao ponto de criar uma pressão intensa em seu entorno apenas por liberá-lo, algo que até mesmo bloqueia o caminho de demônios durante a batalha contra o Reino de Spades devido ao seu calor. Além disso, quando Lucifero forma a sua forma grotesca, ao juntar vários demônios em um só, é ele e a Mereoleona que impedem os tentáculos da criatura esmagar os membros da resistência. Na batalha dos capitães de Black Clover contra Lucifero, Fuego Leão libera um ataque com a Salamandra, porém não tem sucesso. Tenta socar o rei dos demônios, porém sem sucesso também, porque o Lucifero agarra e balança o Espírito do Fogo e bate nele no capitão dos Leões Carmesins. A sua magia, lógico, é a magia do fogo, e o Fuego Leão mostrou uma grande habilidade com ela, sendo capaz de usar feitiços comuns, magia de criação, magia de restrição e magia espiritual, onde, como exemplo de feitiço comum, temos o seu Honomaho Soro Linea, ou Sol Linea, ou ainda Raio de Sol do Sol Pequeno, onde o poderoso capitão do Reino de Clover manifesta uma pequena esfera semelhante ao Sol de chama concentrada, e em seguida manipula a esfera para disparar um intenso feixe de fogo em direção ao seu inimigo. Com a magia de restrição, ele mostrou seu feitiço Honokosu Maho Reo Paroma, ou Pata do Leão, onde o Fuego Leão conjura várias patas de leão de fogo ao redor do seu inimigo para assim imobilizá-lo. E por fim, com sua magia espiritual, ao invocar a Salamandra, ele pode usar o feitiço Hono Serei Maho Saramanda no Toiki, ou Sopro da Salamandra, onde o espírito de fogo lança uma enorme chama de sua boca e o fluxo contínuo de fogo pode ser usado fixamente em um inimigo ou pode queimar grandes áreas. E o fogo também pode ser condensado em uma grande bola de fogo que explode no contato. Ixi, muita coisa para falar, viu? Mas finalmente chegamos no nosso primeiro lugar, que é a Mereoleona Vermilion, uma das personagens mais fortes do Black Clover, uma nobre e a primeira filha da Casa Vermilion do Reino de Clover, e também foi a capitã da Guarda Real na batalha contra os elfos. E galera, a Mereoleona possui imensa quantidade de poder mágico ao ponto de ser vista como uma força humana completamente desconhecida, e é em si uma força da natureza que possui uma afinidade tão grande com a mana que às vezes parece estar fundida com ela, algo que vimos com seu controle surreal para criar uma Mana Zone, por exemplo, onde consegue até mesmo prever os ataques do inimigo, ou ainda com a sua Mana Skin, que a permite andar sobre o vulcão de lava. Além disso, a capitã de Black Clover é extremamente habilidosa em combate corpo a corpo, algo que a faz se destacar entre os magos que
geralmente focam nas suas magias e não desenvolvem tanto seu talento físico. Atualmente, ela está participando da batalha contra Lucius Ograt e os seus paladinos no dia do juízo final, e está batalhando contra o Mori, que voltou dos mortos graças ao Lucius, e mesmo perdendo seus braços, conseguiu recriá-los com magia e continua a batalhar contra o poderoso inimigo. Ela possui a magia do fogo, onde pode usar, por exemplo, o seu feitiço Honomaru, Karitsu, Burakyumo, Rengoku Enso ou Cálidos Brachium Purgatório, Enterro da Chama, onde após o uso prolongado do Hellfire Incarnate, que é outra magia dela, as chamas de Mereoleona aumentam a intensidade e assim ela pode liberar um Cálidos Brachium ainda mais poderoso que o comum. Bom, esse foi o meu rank dos Reis Leões Carmesis de Black Clover. Concordam? Não concordam? Comenta o teu rank que eu vou gostar demais de saber como é a tua lista e bora debater, que é sempre a melhor parte. E quer assistir aos outros vídeos da série dos ranks dos esquadrões de Black Clover? Na descrição e no primeiro comentário fixado vão estar o rank dos Touros Negros e o rank do Alvorecer Dourado. Confere lá que os vídeos também estão muito bons. Porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.